Eu queria que você, sem perca de tempo, abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Eu queria que o pessoal aí da projeção, esse versículo vocês colocassem para mim, mas a versão RA. Dá uma procuradinha aí, que é a revista e atualizada. Acho que estava na NVI, né? Então põe na... Ajuda ali, acho que a Ani, será que tem? Eu acho que do computador da Nicole, acho que não tem, né? Mas tudo bem, pode colocar então para as pessoas que estão nos assistindo, não tem problema, né? Porque aqui nós temos nossa equipe de apoio, mas então pode soltar a NVI aqui, não tem problema, tá bom? Depois a gente vai ler. Então, Lucas capítulo 9, versículo 23, e eu quero compartilhar com os irmãos só a parte A do versículo. Lucas 9, 23, só a parte A que dizia assim, né? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Vou ler de novo. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Fecha os teus olhos. Senhor, essa é a tua palavra. Obrigado, Deus, por esse tempo maravilhoso de louvor, Deus, onde nós podemos sentir a tua presença neste lugar, Pai. Mesmo aqui em poucos, praticamente para a equipe de apoio, mais alguns irmãos, Pai. Mas a tua presença, Deus, se faz presente neste lugar. Então fala conosco através da tua palavra. Ensina-nos a tua palavra. Que a tua palavra cause transformação em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus, nesses últimos tempos, nesses últimos meses, Deus tem, eu tenho lido alguns materiais, alguns livros, né? E às vezes eu acabo até sendo um pouco repetitivo em algumas palavras, mas é algo que Deus tem queimado no meu coração, que Deus quer realmente levantar um povo comprometido com Ele. Deus quer levantar um povo que esteja compromissado com Ele. É importante aqui, né, todos os irmãos que trabalham aqui na igreja, né, principalmente hoje os músicos, o pessoal que quase não aparece nas câmeras ali, o pessoal de suporte ali do áudio, da mídia. Mas é importante o que a gente faz na igreja. Isso faz parte do nosso, né, do nosso motivo de agradecimento a Deus. É uma forma de louvar ao Senhor, agradecendo com o coração, com gratidão com o que Ele fez. Mas o que Deus quer das nossas vidas é que eu e você sejamos uma testemunha viva da pessoa dele aonde nós andarmos. Em outras palavras, o que Deus quer da minha vida é que eu seja um cartão postal, que as pessoas possam ver Jesus em mim, nas minhas atitudes, naquilo que eu faço, naquilo que eu falo. Esse talvez seja o maior desafio da nossa geração de hoje, porque nós vivemos um momento de que as bênçãos são mais importantes do que aquele que dá a bênção, do que aquele que nós pedimos a bênção. Nós nos preocupamos com a nossa vontade, com o nosso desejo, com as coisas que nós precisamos, e muito pouco nós perguntamos para Deus: Deus, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça nessa terra, que alegre o teu coração, que deixe o Senhor feliz, que deixe o Senhor alegre comigo? Porque eu creio que a nossa vida nessa terra, ela é muito mais do que nós trabalharmos, muitas vezes até feito quase louco, corrermos atrás do que nós precisamos. Eu creio que
Deus espera de nós muito mais do que isso. Muito mais do que o nosso tempo que nós gastamos, talvez com os nossos estudos. Muito mais do que a nossa vinda aos cultos. Agora não estamos com as células por esse tempo de pandemia, mas se Deus quiser, tão logo essa vacina seja eficaz e nós possamos estar todos vacinados, não vemos a hora de voltarmos com as nossas células, o nosso tempo de comunhão, de poder estar mais perto dos irmãos. Mas a verdade é que é muito mais importante. Eu creio assim que Deus quer muito mais do que isso em nós, do que participarmos do culto, do que tocarmos um teclado aqui. Deus quer algo maior das nossas vidas. Deus quer que nós perguntemos para Ele o que o Senhor quer da minha vida. Quantos de nós aqui entregamos nossas vidas para Jesus? Um dia você falou: eu entrego a minha vida ao Senhor. A minha vida é tua, Senhor. A minha vida não é minha mais. Ela não me pertence mais. E é exatamente o que esse texto quer trazer para nós. Porque nós precisamos em nossos dias sermos pessoas comprometidas com Deus, comprometidas com o Senhor, em alegrar o coração dEle. Tudo que fizermos, fazemos para agradar o Senhor. É isso que o Senhor deseja das nossas vidas. E esse texto vem de encontro, que foi algo que o Senhor falou. Alguém aqui, em termos de estudo, estudou turismo, alguma coisa assim ou não? Talvez alguém que está nos vendo, né, pelo Facebook, talvez já viu, né, algum profissional, né, na área de turismo. Mas eu queria falar sobre guia turístico. Alguém aqui já viajou e aí precisou de alguém para de repente mostrar alguns lugares, como é que funcionava, né? Às vezes a gente vai para uma cidade, né, turística e lá a gente, né, se perde ali, né? A gente vê muito isso em Curitiba, né? A gente vê pessoas ali, né, procurando os pontos turísticos. Mas o que eu queria falar é sobre guia turístico. O guia turístico, ele é um profissional qualificado, né, com conhecimentos sobre determinado lugar. Então, quando eu chego numa cidade que eu não conheço, que eu quero conhecer a cidade, conhecer os pontos, né, os lugares bonitos daquela cidade, né, a gente então vai para um determinado lugar. E para a gente não ficar perdido e talvez, né, não perdermos o que tem naquele lugar, a gente precisa de um guia turístico, alguém que conhece aquele lugar, para que a gente possa ir atrás dele, para que a gente possa seguir. Então ele vai dando a direção, ele vai guiando. Olha, aqui, vamos por aqui agora, porque nós vamos para determinado lugar. Agora nós vamos para esse lugar, então me sigam e nós vamos aqui. Esse é o papel do guia turístico, amém, irmão? Né? Tocando assim bem em miúdos, né? Não entrando em detalhes. Então, o guia turístico, ele está ali para mostrar a direção, para que as pessoas sigam ele. É como se o guia turístico ele fosse na nossa frente e nós fôssemos seguindo ele. Amém aí? Glória a Deus, né? E aí, voltando para o nosso texto, o Senhor fala assim, né? Jesus disse: se alguém quiser vir após mim. O que é isso? Se alguém quiser me seguir. O que é vir após? Que lembra do guia turístico? O guia turístico vai na frente, as pessoas vão atrás. Então o Senhor está falando assim: quem quiser vir após mim, então aquele que quiser me seguir, vir atrás de mim. É isso que o Senhor está falando nesse texto, também aí? É assim que funciona. Então ele está falando: quem quiser ser meu seguidor, eu vou na frente, né? E você vem atrás de mim. Eu não sei se vai ter, talvez aí Amanda tenha a versão, esse mesmo versículo, Lucas 9:23. Só que na NTLH, né, que é na linguagem de hoje. Será que tem aí? Se tiver aí, vai dando uma pesquisadinha aí, porque tem a ver com o que eu estou falando. Hoje eu estou deixando a NVI, daqui a pouco a gente vai entrar. Ele diz assim, ó: depois disse ao todo, né, a todos: se alguém quer ser meu seguidor, falando na linguagem de hoje, versículo que a gente leu, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. É profundo ou não é profundo isso?
Então, se alguém quiser ser meu seguidor, deixe de lado os seus interesses e esteja disposto a morrer, a se sacrificar todos os dias e me siga. Essa é a palavra. Esse versículo que, né, ele diz para mim. Então, se alguém quer ser meu seguidor, deve fazer algo. Faça o quê? Negue-se a si mesmo. Se eu quero seguir Jesus, se eu quero ter Jesus como a minha referência, se eu quero ir para os lugares aonde Jesus quer que eu vá, se eu quero que os meus passos sejam os passos de Jesus, eu devo negar a mim mesmo. É isso que ele está falando nesse texto. É exatamente isso que ele fala. Então, até acho que coloquei no slide, a condição, né, para ser um seguidor de Jesus é negar a si mesmo. Então, ajuda aí, Amanda. Eu mandei pro e-mail da Dori. Então, o e-mail da Dori está aqui, ó, desse computador da Nicole. Está sem internet? Então tá bom. Então não vai dar. Então, a condição. Então você anota aí que nós vamos ter telão aqui, tá bom, gente? A condição para ser um seguidor de Jesus é negar o seu eu. Se eu quero seguir Jesus, se eu quero ter Ele como minha referência, eu preciso me negar. Eu preciso negar o meu eu, a minha vontade. Senão eu não, porque Jesus está falando aqui. Então a palavra de Deus diz isso, né? Se eu quiser ser seguidor dele, eu preciso negar o meu eu, negar a minha vontade. Eu preciso disso. Lá em João, capítulo 6, lá no capítulo 6 de João, né? Não precisa abrir ainda o versículo aí. Ou deixa aberto só o 66 aí. No livro de João tem uma história no capítulo 6, que Jesus estava pregando um discurso. Estava ali falando para as pessoas, e tinha várias pessoas seguindo ele. Mas de repente aquele discurso de Jesus, ele começa a ser um quanto tanto pesado, né? Jesus começa a falar algumas coisas e aquilo era confrontativo. E aí, né, as pessoas começam a deixar de seguir Jesus. Então alguns deixam de lado e vão mudando de caminho. Alguns ficam pelo caminho, alguns ficam para trás, né? E no versículo 66 é isso? Isso. Diz assim, ó: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Por quê? Porque aquele discurso era pesado. Aquele discurso de Jesus chegou a tal ponto muito confrontador que as pessoas não aguentaram. Talvez foi um tranco e as pessoas não aguentaram, então elas pararam de seguir Jesus. Elas deixaram ali, né? Infelizmente nós, como seres humanos, às vezes é isso, basta que pise no nosso calo. E aí a gente já, se a gente estava gostando de uma pessoa e aquela pessoa fala algo que, né, que mexe com a gente, nós temos duas atitudes: ver se aquilo tem razão, se é certo, mas na maioria das vezes a gente se invoca e a gente deixa para lá. Esse confronto de Jesus era assim, né? Então, enquanto não mexe com a gente, está tudo bem. Enquanto não mexe com as nossas feridas, né? Enquanto não mexe no nosso ego, enquanto não mexe no nosso eu, a gente continua caminhando. Mas quando bate em nós, a tendência é parar. E é por isso que uma pessoa que quer seguir Jesus, ela precisa negar o seu eu. Ela tem que jogar fora o seu eu, né? Aí Jesus ali, né, pergunta ali para os discípulos: vocês não querem seguir? Não querem deixar eu também? Daí Pedro dá aquela resposta. Mas o que eu queria falar, sabe, é que assim, nesses momentos pode até estar ruim para os outros, para o outro que está ali. Por quê? Porque tem um ditado que diz assim: pimenta no olho do outro é refresco, não é verdade? Então enquanto está mexendo com a pessoa, né, isso não tem problema. Mas quando mexe com a gente, então aí tem um problema. Então eu quero dizer para você que o maior impedimento para seguir Jesus somos nós mesmos. O maior tropeço, atrapalho para o Marcos, para o pastor Marcos seguir Jesus, como é que é o nome dele? Qual é o nome do problema? Marcos. Nós mesmos somos impedimento para seguirmos Jesus. Então, como eu falei, negar a si mesmo significa
a minha vida não é mais minha. A minha vida não pertence mais a mim. Eu não sou o meu dono. É esse sentimento que a gente tem. Sem esse entendimento, nenhum cristão de fato vai conseguir ser na essência um seguidor de Jesus. Esse entendimento é crucial para que eu e você possamos caminhar com Jesus, possamos seguir Jesus. Ou seja, a minha vida não pertence mais a mim, eu não comando mais a minha vida. Muitas pessoas, muitos de nós, entregamos o nosso talento para Jesus, não é isso? Entregamos o nosso dom para Jesus, nossos dons. Gostamos de servir ao Senhor. Às vezes até damos o dízimo, ofertamos, mas não entregamos a nossa vida ao Senhor. O que isso quer dizer? Eu não submeto a minha vida inteiramente à vontade de Deus. Inteiramente é todo, né? Até eu falei esses dias aqui, estava ministrando, falei sobre isso. Deus não gosta de meia boca, né? Deus não gosta de meia. Não, Deus, eu vou ser meio fiel, não é isso que eu estava ministrando? Não, Deus não gosta de meio fiel. Então, eu tenho que entregar toda a minha vida ao Senhor. O meu casamento é do Senhor, as minhas finanças são do Senhor, o meu trabalho é do Senhor, a minha família é do Senhor, o meu ministério não é meu ministério, mas é o ministério do Senhor. Por quê? Porque a minha vida não pertence mais a mim. Esse é o entendimento que eu tenho que ter para seguir Jesus. Então, algo que eu coloquei ali, a renúncia do ego é o degrau mais profundo que um cristão precisa descer. Então, vou repetir aí, porque eu sei que tem algumas pessoas anotando, né? Aí também está tendo, aí na transmissão está tendo. Então, a renúncia do ego, a renúncia do meu eu, é o degrau mais profundo que eu devo descer para ser um cristão autêntico, para ser um seguidor do Senhor autêntico. Eu tenho que descer o degrau. Quantos aqui já ouviram falar da história do jovem rico na Bíblia? Quem já viu falar do jovem rico? E o jovem rico era um crentão, amém ou não amém? O jovem rico era um crentão, porque ele chega para Jesus ali, né? E fala para Jesus: "Ô bom mestre, né, onde você for eu vou te seguir e tal", né? E Jesus pergunta: "Você conhece os mandamentos?" Ele já conhecia todos os mandamentos, não é isso? Já sabia. "Não, mas isso eu sei desde a minha infância", né? O jovem rico fala. E aí Jesus fala algo para ele, fala assim: "Olha, então, falta uma coisa você fazer, já que você quer me seguir, falta uma coisa, vende todas as tuas propriedades, todos os teus imóveis, todos os seus bens, você vende tudo isso, você dá aos pobres, e aí você vem e você pode me seguir." Esse jovem leitor de Bíblia seguiu Jesus? Não seguiu Jesus. Por quê, irmão? Porque o seu ego, a sua vontade, o impediu de seguir Jesus. Infelizmente, muitas vezes acontece conosco. Aquele homem, ele estava tão acostumado com a sua vida luxuosa, talvez assim com a abundância de coisas, com os bens. Se fosse nos nossos dias, talvez ele tivesse ali rendimentos dos seus imóveis, né? Talvez tivesse vários carros, né? Talvez uma dispensa, né, superabundante, não tinha dificuldade de nada, e aí ele tinha que se desfazer de tudo aquilo, dar aos pobres para seguir Jesus. Então, aquilo ali, né, ele não estava disposto a abrir mão para seguir Jesus. Por isso que o entendimento que uma pessoa tem que ter para seguir Jesus é: a minha vida não é mais minha. A minha vida pertence ao Senhor. A minha família pertence ao Senhor. A falta desse entendimento impede as pessoas de ofertarem na casa do Senhor. Impede às vezes as pessoas de dizimarem na casa do Senhor. Por quê? Porque ela não está disposta, porque aquele dinheiro é dela, não é de Deus. Quantos aqui estão num trabalho que oraram para Deus colocar no lugar? Tem alguém aqui que falou: "Deus, abre uma porta de trabalho para mim", e Deus abriu? Eu já passei por essa experiência. Orei a Deus:
E aí, eu não consigo ofertar. Eu não consigo dizimar. E olha que eu não estou falando sobre dízimo e oferta, que não é o tema da palavra. Mas por que as pessoas não ofertam e não dizimam? Porque elas não têm que o dinheiro não é delas, é do Senhor. Elas esquecem que um dia elas pediram para Deus abrir uma porta para ela. E Deus abriu. E Deus, através daquele trabalho, abençoou, conseguiu coisas na vida. Mas ela não consegue. Por quê? Porque ela não tem esse entendimento de que tudo pertence a Deus. Não é alguma coisa. Não foi isso que a mãe de Samuel fez? Quem lembra aí de Ana? Não foi isso? Ana queria ter tanto um filho, ela era estéril, não é isso? Ela não conseguia ter filhos. E aí ela pediu e ela clamou ao Senhor. E ela fez ali um propósito com Deus. Falou: Deus, se você me der um filho, ele vai ser teu. E o que aconteceu com Samuel? Apenas Samuel desmamou. E ele foi para a casa do Senhor. E ali ele cresceu e foi um dos maiores profetas que a Bíblia fala. Agora falo para você, por que ela deu para o Senhor? Porque ela entende que era do Senhor. Quando a gente entende esse processo na nossa vida, quando eu entendo que o meu instrumento, o meu talento, o meu dom, ele pertence a Deus. Então, todo o esforço que eu vou fazer naquele instrumento, todo o tempo que eu vou dar para aquele instrumento, eu sei que não é porque é meu, é porque é de Deus. Então, eu vou fazer o melhor porque é de Deus. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Esse entendimento é extremamente necessário para alguém ser seguidor de Jesus. Sem esse entendimento, não consegue ser seguidor de Jesus. Porque enquanto você não entregar todo o seu eu, tudo que te pertence a Deus e confiar que é do Senhor, você vai ter dificuldades em algum momento seguir ao Senhor inteiramente. Em algum momento da nossa vida vai entrar em colisão, em rota de colisão, em rota de choque contra a minha vontade, contra aquilo que eu quero. E aí então eu não vou estar disposto a abrir mão, a fazer como Abraão fez, é isso? Pegou seu filho também e ofereceu em sacrifício ao Senhor. É por isso que Jesus fala que aquele que quiser ser meu seguidor, que quiser ter eu como uma referência, precisa negar a si mesmo. Precisa renunciar o seu eu. Precisa renunciar o seu ego. É por isso que o Senhor falou. Então, essa foi a diferença, até eu coloquei aqui, tinha esquecido, de Abraão. Por que Abraão foi o pai da nação que gerou Jesus? Você já imaginou? O privilégio de Abraão. Ele foi o pai que gerou a nação, e dessa nação veio o Salvador da terra, o nosso Salvador. Mas por quê? Por que ele fez isso? O que Jesus pediu para ele? O que Deus pediu para ele? Oferece o teu filho para mim. O cara demorou 100 anos para ter um filho. Sara, 90 anos sem ter filhos. E aí Deus parece fazer uma brincadeira com ele. Entrega o teu filho para mim. E naquele momento, com toda a dor no seu coração, um dia nós vamos falar só de Abraão, fazer uma pregação só sobre Abraão e sobre Isaac. Mas com aquele coração todo dolorido, eu não sei nem se ele falou para Sara que ele ia oferecer Isaac. Porque Isaac já estava acostumado a ir, nos sacrifícios. Eu não sei se ele falou para, olha, Sara, o seguinte, Deus me pediu, eu vou oferecer. Eu não sei disso. Mas o que eu sei é que há uma dor. A pessoa que está disposta a seguir Jesus, ela tem que negar o seu eu. Ela tem que abrir mão da sua vontade. Enquanto não abrir mão da sua vontade, Deus não pode exercer a vontade dele na minha vida. Por quê? Porque Ele não arromba o nosso livre-arbítrio. Porque Ele não arromba o nosso coração. E muitas pessoas não experimentam da plenitude de Deus em suas vidas, porque não estão dispostas a abrir mão do seu eu. Então Deus está falando que Ele quer que nós sejamos inteiramente dEle.
Só assim o Senhor vai poder exercer a vontade dEle em nossa vida. E a vontade dEle é o melhor para nós. Amém aí, irmãos? É assim que funciona. Então, para nós seguirmos a Jesus, fala de negar o nosso eu. E nós vamos precisar negar algumas coisas nas nossas vidas. E eu queria sim, né? Já me empolguei aqui só na introdução, né? Mas eu queria dar para você algumas coisas que Deus já falou comigo, eu preciso negar. E agora Deus vai falar com a gente aqui. Então tem algumas coisas que você precisa negar. Primeira coisa que você precisa negar, anota isso, eu queria que você anotasse. Primeira coisa que você precisa negar são os seus. Se você quiser ser seguidor de Jesus, você precisa negar os seus olhos. Ou seja, negar, né, aquilo que os seus olhos veem. Vamos lá, João capítulo 20. Para Nicole, né, não ficar lá já naquele, nossa, eu não faço nada aqui, né? João 20, versículo 28 e o versículo 29. Põe aí para nós. João capítulo 20, versículo 28 e o 29. Ah, glória a Deus. Disse-lhe Tomé, falando para Jesus, né? Senhor meu e Deus meu. Põe o versículo 29 aí. Então Jesus lhe disse, porque você me viu, você creu? E aí o que o Senhor fala? Bem-aventurado aquele que não viu e creu. O que Deus está falando para mim é que eu preciso negar aquilo que os meus olhos estão vendo naquele momento. Os meus olhos, eu preciso negar o que aquela situação está me mostrando no momento. Eu preciso negar o que os meus olhos estão vendo, né? Nós cristãos não devemos viver pelo que cremos, aliás, pelo que vemos, né? Mas pelo que cremos. Porque aquilo que os meus olhos veem, então eu não sei quais são as áreas da sua vida que talvez você precisa de um milagre de Deus, uma restauração de Deus, uma transformação de Deus. E o que os seus olhos veem são exatamente ao contrário daquilo que você precisa. Aquilo que os seus olhos veem são exatamente o inverso daquilo que você quer, daquilo que você precisa. Então nessa hora, eu preciso negar o que os meus olhos estão vendo, aquilo que a situação no momento está me mostrando, e crer naquilo que Deus pode fazer. Eu preciso me mover para isso. João capítulo 11, versículo 39, mostra algo para nós nesse sentido. Então, não é o que os teus olhos veem agora, porque se você andar pelo que os teus olhos veem nesse momento, sua vontade vai ser de desistir, de chutar o pau da barraca, de não querer mais seguir a Jesus. Se você não negar o que os seus olhos veem, você não vai conseguir seguir o Jesus. Olha só, João capítulo 11, versículo 39, diz assim, ó: tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então eu quero dizer para você, se quer ver a glória de Deus na sua vida, você quer ver a glória de Deus no seu trabalho, você quer ver a glória de Deus no seu casamento, você quer ver a glória de Deus em tudo que você faz, creia. Mesmo que os seus olhos estejam dizendo o contrário. Porque senão você não vai conseguir seguir a Jesus. Você vai desistir, você vai fazer do teu jeito, você vai fazer na sua própria força, que a gente vai falar sobre isso, e não vai viver, não vai conseguir ver. Então, Jesus falou assim, olha, eu não falei se você crer, você vai ver a glória de Deus. O que significa ver a glória? Ver a glória significa ver o milagre. Ver a glória significa ver a transformação. Ver a glória significa ver a transformação que a gente tanto espera. E que às vezes os nossos olhos não veem. Nossos olhos enxergam as circunstâncias. Mas eu quero dizer
Eu quero dizer para você que você, como cristão, não vive pelo que os seus olhos veem, mas aquilo que o seu coração crê. Então, a vida do cristão, para um seguidor de Jesus, ela deve ser assim: a situação está boa, glória a Deus. A situação está ruim, glória a Deus. Hoje pela manhã, eu e a pastora Tere, geralmente no sábado e no domingo a gente tem um pouquinho de tempo mais juntos, né? A gente consegue tomar um cafezinho junto, então é o nosso momento de oração. E ali naquele momento, ela vai lembrar, e eu comecei a agradecer a Deus pelas coisas que não estão tão boas na minha vida. Existem áreas na minha vida pessoal que não estão legais, várias áreas. E ali eu comecei a falar para Deus: Deus, obrigado pelas coisas que não estão boas na minha vida. Por quê? Porque nós não podemos viver pelo que vemos, mas pelo que cremos. Então, quando eu entendo essas coisas, eu entendo que se eu tiver dinheiro, glória a Deus. Não tenho dinheiro, glória a Deus. Sabe, Edna, esses dias você ministrou na minha vida, na vida da pastora Tere. Aquela hora que você falou que você queria comprar um café, lembra? Que você não tinha café em casa. Mas você falou que você tinha 5 lá. E que você ia comprar um pacotinho menor de café. Você ministrou na minha vida. Que a gente vê a tua fidelidade no Senhor. A gente vê o que você fala. E aquilo, eu e a Tere começamos a orar ali, para que Deus mude essa história. E nós cremos que Deus vai mudar, como já está mudando. Só de ver o que Deus está fazendo com o Marcelo, isso é uma glória para nós. Então, o que eu quero dizer, eu tenho dinheiro, glória a Deus. Eu não tenho dinheiro, glória a Deus. A minha despensa, a minha geladeira está cheia, glória a Deus. A minha geladeira está vazia, glória a Deus. Eu tenho um emprego, glória a Deus. Eu estou desempregado, glória a Deus. Por quê? Porque os meus olhos não andam pelo que eu vejo, mas os meus olhos, eu me movo pelo que eu creio que Deus vai fazer. Feche os seus olhos um pouquinho. Se tem, glória a Deus. Se não tem, glória a Deus. Feche os seus olhos um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Oh, xerarabacana. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus.
Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. entende isso? Quantos entendem isso? Você entende? Se não negar os seus olhos, você não vai conseguir seguir a Jesus. Os teus olhos podem dizer algo que seja contrário, mas Deus diz não é assim, ou não vai ficar assim, ou não vai acabar assim. Eu preciso negar o que os meus olhos veem. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Lá em 2 Reis, não precisa abrir aí. 2 Reis, capítulo 4, você anota aí para você ler na sua casa. Oh, glória. Você vai ver a história de uma mulher, ela é conhecida na Bíblia como Sunamita. E, oh meu Deus, Eliseu, essa mulher não podia ter filho. Eliseu orou por ela e ela deu luz a uma criança. E esse filho cresceu. E teve um momento que ele, junto com seu pai, lá na roça, deu uma dor de cabeça. E a Bíblia diz que aquele menino morreu. O filho daquela mulher morreu. E o que me chama a atenção, pode abrir sim, abra no versículo 25, 2 Reis, capítulo 4, versículo 25 e o 26, abra para mim. O que tem a ver com isso? Olha só, diz assim, ó: assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, Eliseu viu ela, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a Sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte: está tudo bem com você? Está tudo bem com o seu marido e com o seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. O seu filho estava morto. Mas o que você ouve da boca daquela mulher quando perguntou como está você, como está o seu marido e como está o seu filho: está tudo bem. O que as pessoas precisam ouvir de mim é que está tudo bem. E se não tiver, vai acabar tudo bem. É isso que muda. É isso que faz a diferença. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Quantos estão dispostos a negar os seus olhos aí, irmãos? Nega seus olhos, senão não vai conseguir seguir Jesus. Que vai ter hora que você vai ver cada coisa que você vai desanimar. Amém? Segunda coisa que eu quero que você negue aí: negue as suas próprias forças. Anota aí: eu preciso negar as minhas próprias forças. Onde que está isso? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Diz assim, ó: mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Quando eu confio nas minhas próprias forças, eu desprezo a força de Deus. Se eu não negar as minhas próprias forças, eu não vou conseguir seguir Jesus.
Porque para seguir Jesus, eu preciso negar as minhas forças, o meu entendimento, aquilo que eu acho. Já vou falar sobre isso. Porque senão eu não consigo seguir a Jesus. Eu preciso negar isso. Quando achamos que nós somos fortes, nós não dependemos da força do Senhor. Nós não corremos para os braços do Senhor. Nós não corremos para os nossos joelhos. Nós não corremos para o nosso tempo de oração. Nós não corremos para o jejum, porque achamos que somos fortes. Se alguém olha para a sua própria força, não consegue seguir Jesus. Porque em algum momento da nossa vida, a nossa força, o nosso esforço, tudo que a gente pode fazer, não dá conta de resolver. Quantas pessoas que estão hoje com seus parentes dentro de um leito entubado com essa maldita Covid, e ali não tem dinheiro, ali não tem força, ali não tem nada, é só Deus. Eu preciso negar as minhas forças. João capítulo 15, versículo 5, a parte B do versículo 5: sem mim vocês não podem fazer nada. Olhando aqui para o meu irmão, né? Olhando para o Denis, sem mim, Jesus falando: você não pode nem tocar esse teclado, cara. Nem cantar com esse vozeirão bonito que você tem. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Então, se você quiser ser seguidor de Jesus, pegue tudo que você tem em você, toda a sua inteligência, toda a sua força, e joga no lixo. Só assim nós vamos conseguir seguir Jesus de verdade. Amém, igreja? Não tem como. Exemplo, coloquei aqui, no nosso casamento, a gente tenta mudar o nosso cônjuge pela nossa própria força. A gente tenta fazer com o nosso cônjuge pense igual a gente, que quer as mesmas coisas que a gente vai lá e briga e discute, né? Alguns até saem no braço com o cônjuge. E o Senhor diz, né? Eu nem anotei aqui, como que eu não anotei um negócio desse, né? Lá em Joel, diz o seguinte: não é pela força e nem pela violência, mas é pelo meu Espírito. Então, não sou eu que vou mudar o fulano, não sou eu que vou mudar o ciclano, é o Senhor. Eu posso fazer as coisas que estão ao meu alcance, mas no final quem vai fazer é Deus. Então, para ser seguidor de Jesus, você precisa negar as suas forças, senão você não vai conseguir. Outra coisa que você tem que negar, eu já comecei a me empolgar, então tenho que ir rápido. Se fosse uma vigília, nós estendíamos até meia-noite hoje. Negue os seus sentimentos. Então, negar-se a si mesmo, é isso que a gente está falando. Eu tenho que negar os meus olhos, eu tenho que negar as minhas próprias forças, e eu tenho que negar os meus sentimentos. Por quê? Lembra que eu falei dos seguidores de Jesus, lá de João 6,66, ou do capítulo 6, o que aconteceu? Jesus começou a falar, Jesus começou a soltar o verbo, Jesus começou a falar: cara, vocês não prestam. Marcos, você tem um monte de coisa ruim no teu coração, você não vê que você é isso, que você é aquilo. Eu me lembro uma vez que eu estava ministrando num discipulado, nós estávamos ministrando uma disciplina sobre velho homem, e nós falamos ali sobre ira, sobre várias coisas, e eu estava ministrando para aquela pessoa, estava discipulando aquele menino, e aí eu me lembro que eu falando do velho homem, da carne para ele, e aí Deus falou para mim naquela hora: você é invejoso. E eu continuei ministrando a aula, e falando sobre as coisas, e Deus falava: Marcos, você é invejoso. Você já imaginou a confusão que está? Eu conversando com o cara ali, dando aula, e falando: você é invejoso, você é invejoso, você é invejoso, você é invejoso. E aí, eu lembro que eu terminei a aula e nós oramos, e eu fui para casa, né? Naquele tempo eu não tinha carro, então eu fui de a pé na casa desse irmão. E no caminho, eu falava assim: como assim, Jesus? Você é invejoso. E eu falei: como assim, Jesus? E Jesus falou assim: ó, lembra daquela pessoa da igreja? E aquela pessoa, lembra que ela deu um testemunho de prosperidade? Você não se alegrou quando ele deu aquele testemunho. E era uma pessoa, irmãos, que eu tinha alguns atritos, né? O que é isso? O cara na igreja e o velho homem comendo, né?
E aí Deus falou: você não se alegrou quando ele contou o testemunho dele. E eu me lembro que eu cheguei em casa, e eu dobrei os meus joelhos, e eu orei em voz alta, e eu roguei do céu que todas as bênçãos de Deus viessem sobre aquela pessoa. E eu falei: Deus, o testemunho que ele deu, que foi assim, assim, assado, que o Senhor dê muito mais na vida dele. Eu oro agora para que o Senhor prospere muito mais do que ele falou naquilo lá. O que eu estou querendo dizer? É que quando Jesus começou a falar aquelas coisas para aqueles homens, começou a mostrar o que existia no coração deles, e pode falar: você é um egoísta, você é um pornográfico, você trata mal o seu cônjuge, você rouba, você mente para as pessoas, você é desonesto, você não paga os seus impostos. Então quando fala esse tipo de coisa, eu deixo que os meus sentimentos, e eu fico magoado. Já viu aquela pessoa que fala uma verdade, um amigo seu que fala para você: cara, você é assim, e você fica tão brabo porque ele falou a verdade, você sabe que você é assim, que você fica magoado com aquela pessoa, você sente uma raiva daquela pessoa. Então Deus vai falar várias coisas no nosso coração, Deus vai falar coisas que nós precisamos mudar, Deus vai falar coisas que eu preciso que arrancar da minha vida. Se eu não negar os meus sentimentos, se eu ficar brabinho, ou se Deus usar um varão, uma varoa, um vaso, um profeta, que vem falar comigo e falar assim: cara, você é o errado da sua vida. Se eu não negar os meus sentimentos, eu não vou conseguir seguir Jesus. Porque tem tanta coisa podre aqui na minha vida, tem tanta coisa que eu preciso tirar da minha vida, que se eu der bola para os meus sentimentos, eu vou ficar com esse sentimento e vou para o inferno. Porque eu não nego os meus sentimentos. Fiquei bravo, fiquei magoado. O Júnior falou uns negócios lá que eu não gostei, né? Ele falou do meu cabelo arrepiado, que estava muito feio. O que eu estou querendo dizer é que os seus sentimentos podem ser uma armadilha que vão impedir você de seguir Jesus. Às vezes Deus vai usar uma pessoa, que nem naquele dia Deus não usou uma pessoa, né? Deus mesmo falou comigo, mas Deus já vai usar um vasozinho, no bom sentido, vasozinho. Aquela pessoa que não dá sabe aquela pessoa que não dá um pastel para ela? E Deus pega bem aquela pessoa e fala assim: cara, você é um adúltero. E você vai ficar bravo com o irmão, você vai ficar chateado com o irmão, e vai se fechar: que? Você não sabe de nada, o que você está falando? Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Se não negar os sentimentos, não vai conseguir seguir Jesus. Esses caras não aguentaram as pancadas que Deus deu neles lá no discurso, não é isso que a gente leu aqui? O que eles fizeram? Deixaram Jesus. E Jesus estava tão assim, né? Acho que Jesus estava meio nervoso aquele dia, né? Porque Jesus olha para os discípulos e fala assim: vocês não querem ir embora também? Não foi isso que Jesus falou? Vocês não querem deixar eu aqui também? Acho que Jesus estava meio nervoso aquele dia. Jesus começou pá, 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 dar tiro para todo mundo. E aqueles que não negaram os seus sentimentos, né, de mimimi, né, na minha época falava manteiga derretida, hoje as crianças nem sabem o que é isso. Se fica mimimi porque não gosta de ouvir as verdades, não vai conseguir seguir Jesus, porque os teus sentimentos vão impedir você de enxergar que Deus está falando: arranca esse negócio fora, porque eu quero usar a sua vida, porque eu quero te prosperar, porque eu quero mudar a sua vida, e esse negócio que está dentro de você está impedindo eu de agir na sua vida. Eu preciso enxergar isso. Eu preciso dizer não para os meus sentimentos, porque em alguns momentos eles vão me enganar, em alguns momentos eles vão impedir eu de seguir Jesus. Seguir Jesus significa fazer a vontade dele. Então Jesus quebrou as crenças daquela galera, quebrou os paradigmas daquela galera que estava seguindo ele, e eles não conseguiram, sabe? Então sentimentos às vezes errados são mostrados por Deus pela palavra. E se você dá bola para esses sentimentos, se você não negar esses sentimentos, então não importa se doeu o que eu ouvi, não importa se aquilo realmente machucou-me porque eu não gostei, não importa. O que eu quero é que Deus faça uma limpeza em mim, porque enquanto tiver sujeira em mim, eu não consigo ser um seguidor autêntico de Jesus, porque em algum momento essa sujeira vai aparecer e vai impedir de eu continuar caminhando atrás dele. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Fala, Senhor. Há uma presença de Deus aqui nesse altar, gente. Há uma presença de Deus neste lugar. É Deus fazendo algo. Quarta coisa que você deve negar:
negar o seu achismo. Sabe? Você tem que negar o seu achismo, senão não vai conseguir seguir Jesus. Tá cheio de crente aí que acha muita coisa. Eu acho que é assim, eu acho que aquela igreja está errada, eu acho que aquele irmão falou está errado, eu acho que Deus está sendo injusto comigo. Eu acho que Deus está errando comigo. É ou não é verdade que tem gente que fala isso? Eu já falei. Então, para seguir Jesus, você tem que negar o seu achismo. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Se você não negar o que você acha, em algum momento o teu achismo vai impedir você de seguir Jesus. O que aconteceu aqui? Todo mundo sabe, né? A serpente falando para Eva: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A serpente ludibriando Eva, né? E Eva então achou mesmo que Deus estava querendo esconder alguma coisa dela. Deus, acho que você não quer que eu seja como você. Eu acho que você está querendo esconder alguma coisa, que eu não posso comer essa fruta. Essa fruta deve ser muito boa, não é isso? O que levou ela a comer o fruto foi o seu achismo. E ali Satanás viu uma brecha. Então quando você acha uma coisa que não é o que Deus acha, o diabo vai conseguir te levar por aquele caminho. Quando você está entendendo o que Deus está falando? Então você tem que negar o seu achismo. Não é o que eu acho, é o que Deus acha. É o que a Bíblia diz que é. Eu rasgo o que eu acho. Se a Bíblia está dizendo algo que é contrário do que eu acho que é, eu devo ficar com a Bíblia ou com o que eu acho, irmãos? Eu tenho que ficar com a Bíblia. Então, se você quiser ser seguidor de Jesus, joga fora o seu achismo. Eu acho que a Edna, assim, sabe, ela... Tô brincando, tá? Ela não é tudo isso. O que eu estou fazendo? Um cara todo cheio de falha, né? Não é nem uma trave, já é uma tora nos olhos. Estou julgando a minha irmã porque eu acho, né? Eu acho assim que essa calça rasgada do Josiel não combina. Como é que o cara vem na igreja com essa calça com o joelho rasgado ali, né? O Júnior de bermuda. Quando nós fazemos isso, nós estamos julgando o servo de Deus, filho de Deus. Não é o que eu acho, é o que Deus acha. Amém? Como estão entendendo? Joga o teu achismo fora, porque senão você não vai conseguir chegar a Jesus. Seguir Jesus. O nosso achismo eu coloquei aqui, né? Amanda, se eu não falar alguma coisa, você coloca aí nas transmissões, tá bom? Para o pessoal de casa anotar. Então, o meu achismo é uma armadilha, é outra armadilha que vai me levar a deixar de seguir Jesus integralmente. Amém, irmãos? E por último, abra a Bíblia aí, Mateus capítulo 26, versículo 39. A última coisa que eu quero falar com você. Quando colocamos isso, já entendemos. Mateus capítulo 26, versículo 39, diz assim, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A última coisa que eu quero falar para você, jogar fora, é o seu querer. Joga fora o seu querer, senão você não vai conseguir seguir Jesus. Irmãos, tem tanta coisa que eu quero, que eu sei que Deus não quer. E tem algumas coisas que eu acho que eu quero, e eu acho que vai ser bom para mim, mas Deus não quer aquilo para mim. Eu nem sei que Deus não quer. Então, quando eu falo para Deus, Deus, faço como Jesus fez nesse versículo. Olha, se possível, passe de mim, né, esse momento. Mas não seja feito o que eu quero, seja feito o que tu queres. Eu quero dizer que para ser seguidor de Jesus, essa tem que ser a sua e a minha oração. Eu tenho que pegar a minha vontade, não é o que eu quero, é o que Deus quer. Irmãos, na construção dessa igreja, não estou falando na construção material, mas o que eu estou vivendo hoje, né? Tudo que foi construído ao longo desses anos, você não tem noção do que Deus mostrou para mim. Tinha um monte de coisa que eu queria fazer de um jeito, que eu queria fulano, que eu queria fazer isso, queria aquilo. E
Deus fez totalmente contrário do que eu queria. Teve coisas que eu chorei diante de Deus, coisas que aconteceram no passado, na construção dessa igreja, e eu queria, porque eu achava que aquilo, de novo, eu achava que aquilo era o melhor. E Deus hoje, quando você olha, eu sei que nós estamos ainda muito aquém daquilo que Deus ainda vai fazer neste lugar. Amém aí, irmãos? Vocês estão comigo? Então, mas quando eu vejo assim como Deus fez do jeito que Ele quis. Deus fez da forma dEle. Deus fez coisas que eu imaginava que não tinha como fazer. Porque se Deus não tivesse misericórdia de mim, e se eu não entendesse coisas, às vezes essas coisas eu tive que entender na marra que eu estou ministrando hoje. Se eu tivesse feito da forma como eu achava, como eu queria fazer, talvez não estivéssemos vivendo o que nós estamos vivendo hoje neste lugar. Não teríamos as pessoas queridas que nós temos nesse lugar. Hoje eu e a pastora Tere orávamos de manhã e nós orávamos agradecendo por cada ovelha que Deus tem trazido para essa casa. E nós pedíamos para Deus nos dar graça e sabedoria, unção para pastorear as ovelhas do Senhor. Talvez se fosse como a gente quisesse, né? Quando a gente abriu a igreja, contratava uns músicos bons, né, irmãos? Né? Dava um dinheiro para eles e fazia aquele cultão. O José nem tinha ido na Dória ainda. Se fosse aqui, não, mas é fulano, eu pego fulano e vamos colocar aqui, né, e não sei o quê. Só estou dando um exemplo, irmãos. Mas não é o que eu quero, é o que Deus quer. E Deus sabe como fazer as coisas. E hoje eu olho e vejo as transformações que Deus faz. Eu só estou dando um exemplo. Então eu quero dizer para você que se você quiser seguir Jesus, você vai ter que negar o seu querer. Porque vai ter coisa que Deus vai querer de uma outra forma. Tem coisas que Deus não vai querer na sua vida. Tem coisas que não é da vontade de Deus. Então jogue fora. Se você entender que você negou a você mesmo, então a tua vontade não vale nada. Amém, irmãos? Quando eu entendo que não é a minha vontade, porque eu neguei a mim mesmo. Então quando eu nego a mim mesmo, quando eu nego a mim mesmo, eu não fico preocupado se me magoaram. Amém, irmãos? Eu não fico magoado se falaram alguma coisa que eu não gostei, que era verdade. Eu não fico magoado se eu tenho, se eu não tenho. Por quê? Porque a minha vida não é minha. A minha vida é de Deus. Quantos estão entendendo? Queria que você fechasse os olhos. Você que está na sua casa. Eu queria chamar os músicos aqui para a gente cantar uma canção e a gente já vai encerrar.